as que você não fez, então, começa em qual página aqui? 145? Pode ser 145. Isso. Essas questões de rio, elas são meio confusas às vezes, tá? Tem que tomar cuidado. Nossa, tem umas questões do ITA de referencial velocidade assim relativa, nossa, cara. É triste. É triste, é difícil essas questões. Eu, como físico, tenho uma certa dificuldade. Porque é um assunto que, querendo ou não, a gente só vê aqui, sabe? A gente não vê em outros assuntos da física. Mas tudo bem. A gente pode debulhar aqui que pode ser que caia, né? Eu já vi isso cair na FUVEST. Então deve ter questão da FUVEST aqui. Aqui, ó. E tu quer fazer qual vestibular, né? É a FUVEST. A USP. Isso aí. Vamos lá. Vamos para a primeira aqui. Um barco alcança a velocidade de 18 km por hora em relação às margens do rio quando se desloca no sentido da correnteza. Deve estar tratando da figura ao lado ali. Não sei. Apesar de que ele só está falando de velocidades aqui. E de 18 km por hora quando se desloca no sentido contrário. Determine a velocidade do barco em relação às margens, em relação às águas e a velocidade das águas em relação às margens. Uou. Muitas velocidades para serem somadas aqui, né? Beleza, vamos lá para o point. Beleza. Vamos fazendo o desenho, né? Nós temos as margens do rio aqui. A gente pode considerar o sentido da correnteza para a direita, por exemplo. Então vamos colocar VA, da água. A VA está para cá. Certo? E o barco alcança a velocidade de 18 km por hora em relação à margem do rio quando se desloca no sentido da correnteza. Então, a gente sabe que o V do barco 1 para cá é igual a 18. E para o outro lado, né, vamos dizer que isso aqui está para cá. Essa aqui é bem fácil, né? A velocidade do barco é igual a 12 quando ela está para cá. Né? E ele quer saber a velocidade do barco em relação às águas e em relação às margens. Então, sim, a velocidade é sempre relativa, né? Então a gente pode, por exemplo, encontrar a velocidade em relação à margem, que seria pensar num carinha parado aqui, por exemplo. Certo? Então a velocidade que o carinha vai medir aqui, vamos chamar a velocidade da margem, é igual à velocidade do barco mais a velocidade da água. Certo? Bem, como a gente já mediu aqui, né? Bem, já está dito no enunciado, pelo menos, que esse 18 é em relação à margem. Então a gente já sabe que esse aqui, quando a gente está falando para frente, é o valor da margem, então é 18. A velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Né? VA. Muito bem. Né? Beleza. Agora, como é que a gente vai encontrar a velocidade em relação à velocidade da água, né? Que é o que a gente precisa para responder a primeira pergunta aqui. Bem, isso fica claro quando eu olho as duas situações aqui, né? Quando eu tenho mais a velocidade da água, é 18. Quando eu tenho menos a velocidade da água, porque ela está para o sentido contrário, é 12. Então a gente pode começar nem encontrando a velocidade da água, né? Por hora. A gente pode simplesmente somar as duas equações. Certo? Vai ficar 30 igual a 2VB. Concorda comigo? Sim. Então a velocidade do barco vai ser 15. Certo? E bem, se é 15 a velocidade do barco, né? E quando eu tenho a água ajudando, vai para 18. E quando eu tenho ela atrapalhando, vai para 12, significa que ela é 3. Eu somo o 3 que ajuda ela a ir para frente e diminuo o 3 prejudicando ela para frente. Tá bom? Entendi. Bem tranquilo. Qualquer coisa, joga esses valores aqui e descobre que é 3. Beleza.
A questão é sempre tomar cuidado com os referenciais, né? Então, fazer um desenho ajuda sempre. Não adianta não colocar os setinhos, os sentidos, essas coisas aí. Vamos para a próxima. Não, vamos fazer a P160, que é da Fulvestre, Ah, tá. Pode que ser. deve ser um pouquinho mais difícil. Essas iniciais são mais fáceis, né? E aí? Como é que você começaria esse problema, então? Essa é aquelas questões que tu tem que escrever, né, da FUVEST. Segunda fase. Dissertativas. E aí? É bem parecido com aquele exemplo que tu havia me pedido, né? Velocidade VA no ponto A. Então, a velocidade do centro que é 0. Não, é V0. Ah, sim. Então, vamos pensar nos dois tipos de velocidade que tem, que é a translacional e a rotacional. É sempre assim. Primeiro, se esse objeto está indo aqui para a esquerda, significa que a roda está rodando assim, ó. Certo? Sim. Beleza. Mas ele pede aqui a velocidade resultante do Sim, VA. Aí tem que fazer É igual a gente fez, né, naquela outra questão, né? Qual outro problema? Então a gente vai ter que, por exemplo, fazer primeiro a translacional aqui. Que vai ser, bem, se é translacional, então todos os pontos da roda, a roda como um todo, está indo para frente. Então a gente vai ter que colocar um vetorzinho para cá. E é o mesmo V0. Tá meio grande o V0 aqui, eu vou deixar um pouquinho menor. Né? V0. E aqui também. Muito bem. Só que agora, se a gente pensar nisso aqui como uma roda rodando mesmo, né? Daí eu tenho que olhar a forma rotacional da velocidade. Esse ponto aqui, né? Falando agora da rotacional, essa velocidade aqui em cima é para frente. Pense na velocidade tangencial aqui, né? Se essa bolinha pudesse ser solta, ela iria para frente. Porque a roda está rodando dessa forma. Só aqui embaixo, se essa bolinha pudesse ser solta, ela iria para trás. Sim. Mas, novamente, é V0 aqui e V0 aqui. Por quê? Porque, como eu te falei, existe uma equação que relaciona a velocidade rotacional com a translacional. E elas são iguais. Né? Então, V0 ali, V0 aqui. Portanto, não vai ter nem soma vetorial, como teve em alguns pontos da roda no problema anterior. Na parte de cima, em B, vai ser simplesmente V0 mais V0, que é 2 V0. Em A é 0. Tá? É isso. Porque vai se anular, né? Note que a roxa aqui anula com essa. E as duas aqui somam. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo também. Mais tranquilo que a outra até. Essas contas, às vezes, elas são meio safadinhas. Ver se a gente tem alguma mais heavy metal aí. Essa da FEI. Qual? Tem alguma que você queira? Não, eu ia falar só a 162, que é a última dessa parte. Aqui tem uma equaçãozinha, né? Bem, vamos lá. Uma equaçãozinha de x e y. Salvar aqui. Ponto material realiza o movimento em um plano tal que são as coordenadas. São dadas pelas equações. Bem, aqui está falando das coordenadas. Né? Um ponto que se move tanto em x quanto em y. Determine a velocidade do ponto material e a equação da trajetória. Bem, a velocidade do ponto material, a gente vai ter que se preocupar com a velocidade em x e em y, né? Sim. Agora eu te pergunto, qual que é a velocidade em x e qual que é a velocidade em y? Em x é 3, em y é 4. Certo. Então, se tu tem um vetor, é o velho problema do vetorzinho pitagórico lá, do triângulo pitagórico. Tu vai ter o cara indo
3 aqui para frente e 4 para cima, quanto que vai medir? Como é desproporcional, né? Mas quanto que vai medir a velocidade aqui? Vai medir 5. Sim. Então, a velocidade do ponto material é 5. É um vetor, né? Então é 5 metros por segundo. Agora a equação da trajetória. Quando nós estamos falando de equação da trajetória, nós queremos uma equação em R, uma equação vetorial. Então, eu não sei exatamente o que o problema quer aqui, mas se eu fosse escrever essa resposta, seria simplesmente um vetor, o vetor posição. E o vetor posição é dado pelas coordenadas x e y em função do tempo. Então seria simplesmente 1 mais 3t e 1 mais 4t. Isso é a equação da trajetória. Qualquer tempo que tu está interessado em saber a posição, é só tu colocar o t ali e pronto. Ok? Faz sentido? Sim. Certo. Qualquer coisa diferente disso, você poderia, por exemplo, deixar o y em função de x. Né? Não tem problema, dá para fazer também. Mas equação da trajetória eu entendo como uma equação vetorial, tá? Mas o tempo aqui, ele sumiria, né? O tempo sumiria. Ele teria y em função de x, exatamente. Ficaria, sei lá, 1 mais x menos 1 sobre 3. Vezes 4. Tudo isso vezes 4. Pronto. Resolvido. Só isolar, né? Nada além disso. Mas a resposta certa é essa, tenho quase certeza. Porque isso é uma equação da trajetória. Vai te dar a trajetória em função do tempo. Tipo equação horária, né? Beleza. Mais alguma coisa? Tem umas questões de recapitulação meio tensas aqui, né? Testes propostos ali. Uhum. Vamos fazer a primeira delas. Show. Vamos pegar a primeira da teste proposto da Federal da Paraíba. O cidadão procura... Ele parte de uma praça com informação de que o endereço procurado estaria a 2 km ao norte. Após chegar ao fio do local, ele recebe uma informação que deve se deslocar 4 para leste. Leste é direita. Não encontrando ainda o endereço, o cidadão pede informação. Outra pessoa que diz que está a 5 km ao sul do evento. Então, a gente está quase voltando para o mesmo lugar. Seguindo essa dica, ele finalmente chega ao evento. Na situação descrita, o modo do vetor de deslocamento... bem, tranquilão, né? Não sei se está tranquilo para ti, mas é só fazer o desenho para entender melhor o que está rolando. Ele foi 2 para o norte. Daí ele foi 4 para o leste, que é para a direita. Se tu tem dificuldade de lembrar para onde é leste e para onde é oeste, pensa em sudeste, né? A gente sabe que o sudeste fica ali para a direita do Brasil. Esse vetor eu vou fazer um pouquinho maior. Assim. Ele mede 4, né? 4. Esse aqui mede 2. E o outro carinha mandou ele ir para baixo 5. Eu tava dando aula de vetor até agora com uma menininha. Tinha uma certa dificuldade de desenhar as coisas aqui e interpretar como seria o vetor resultante. Né? Então, né, se ele está querendo o módulo do vetor de deslocamento, o que ele está querendo? O vetor resultante, essa soma. Que vai do começo do primeiro até o final do segundo. Na prática, ele quer esse cara aqui. Como é que a gente encontra o módulo desse cara? Alguma ideia? O do vetor restante? Isso, que é o que ele está pedindo, né? Esse verde aqui mede quanto? Sim. O vetor restante é que tem que fazer o último menos o primeiro? Ou tem Se você está fazendo com coordenadas de vetores, sim, mas não sei se é o caso aqui. Você vai chamar o primeiro vetor ali, sei lá, de 0, 2, não faz sentido. O melhor é tu buscar o triângulo que existe nesse problema. Essa é a dica que eu te dou. Mas pelo trapézio dá também. Se tu sabe encontrar o tamanho de uma
base de trapézio, eu não sei qual é o tamanho desse cara por trapézio. Ah, pode ser que saiba, não sei. Mas o triângulo que você fala, esse roxo aqui, só pega o 4, põe para baixo. Pode Dá ser. um triângulo. Projeto 4 aqui, né? Uhum. Quanto que vai sobrar aqui? 3. Então aqui é 5. Sacou? Sim. Então é assim que funciona. Nem precisaria fazer conta, né? Era bem mais fácil também. Triângulo pitagórico, já era. Economizaria Normalmente tempo. é assim, né? Só tem que verificar ele. Às vezes é difícil ver o triângulo pitagórico no meio da conta, mas tem. Então, sempre dá para resolver por triângulos essas coisas, porque, meu, fugir disso começa a ficar meio complexo. De umas formas geométricas, bem que eu vi uns questões do vestibular da Federal do Rio de Janeiro que envolviam uns cones, umas coisas assim que eu nunca vejo normalmente. Outra faculdade Isso eu da tua também não vi, terra. não. Meu, mas cone é tenso, cara. Quando vê cone, eu fujo. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tô parado aqui desde a hora que eu acordei. Só um segundo, mas aqui eu acho que tu consegue sozinho. Um minuto eu volto. Tá. Show, e aí? Descobriu qual era a respostinha? É a C? Resposta C? Qual que foi a tua ideia para resolver? Que pede velocidade média, né? Então, distância sobre o tempo. A distância que é... Dá para fazer um triângulo pitagórico aqui, Também? Legal. com 5 centímetros. Só um minuto, eu acho que eu vou ter que atender isso. Né? Caso 50.
Voltei aqui. Eu vou ter que falar com o pessoal do meu celular, que eu tenho que resolver isso já faz tempo que eu tô querendo. Então eu acho que vai demorar aqui. Tudo bem. Então, eu acho que não vai dar tempo de qualquer forma, não. Mas eu acho que a gente pode finalizar a aula, então. Tudo bem. Finalizar, então? Sim, porque eu preciso falar com esse pessoal, já faz um mês que eu tô tentando resolver. Boa